sob a proteção de Deus, nosso Pai, sob as bênçãos de Jesus, o nosso Divino Mestre, sob a inspiração de Bezerra de Menezes e dos Espíritos que acompanham o nosso trabalho, damos início a mais uma reunião festiva. A programação é do Departamento de Expansão Doutrinária da nossa Federação. Vamos inicialmente dar início à leitura dos principais fatos espíritas. Período de 26 a 31 de dezembro. 26 de dezembro de 1976. Desencarna no Paraná o Coronel Carlos Ciola Campos, conselheiro e vice-presidente da Federação Espírita do Paraná e delegado da Cruzada dos Militares Espíritas. 27 de dezembro de 1883. Augusto Elias da Silva orienta e, junto a outros companheiros, funda a Federação Espírita Brasileira. 28 de dezembro de 1884. Em Montenegro, Itália, nasce o Dr. Salvador Schember, médico homeopata, eleito procurador do Abrigo de Jesus, situado em Belo Horizonte. 29 de dezembro de 1967. Na Galeria Itália, em São Paulo, é aberta a exposição de pinturas Nova Visão, apresentando a Escola Espírita na Pintura Moderna, tendo como guia espiritual Portinari. 31 de dezembro de 1934. Sob a orientação espiritual de Bezerra de Menezes, surge a ideia e a construção do Sanatório Espírita Inácio Ferreira, em Uberaba, Minas Gerais. Agora passamos à leitura das principais atualidades espíritas. O fenômeno da gravação da voz de espíritos é uma realidade, e estudos já incluem mais de 24.000 mensagens. Muitos pesquisadores continuam obtendo resultados magníficos, ao passo que outros conseguem gravações inaudíveis, fracas, mas que servem para testar a realidade do espírito. Pouca gente sabe que já há algumas edições da Bíblia contendo a palavra médium. É o que observamos na Bíblia editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Como as edições de Bíblias são geralmente iniciativas de protestantes, estranha-se o fato. Enfim, está surgindo para os nossos irmãos a luz no fim do túnel. Na natureza nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. Nem mesmo a última molécula de gás carbônico que desprende dos lábios do moribundo está perdida ainda, porque, voltando ao reservatório da natureza, irá mais tarde cobrir as pétalas de rosa que ornará o colo da Virgem, em cujo semblante se reflete a pureza do céu. São palavras de Lavoisier. A prece não é um ensaio de eloquência, nenhuma homenagem da boca para fora. A verdadeira prece brota do coração. Agora nós vamos passar àquela parte onde vamos pedir a Jesus que nos dê todas as inspirações necessárias para o comandamento dos nossos trabalhos. Vamos fechando momentaneamente os nossos olhos. Vamos aquietando ainda mais nas nossas cadeiras. Vamos elevando os nossos pensamentos até o plano superior. Vamos imaginando uma região onde tudo seja paz, onde tudo seja tranquilidade. Vamos imaginando que nesta região, onde nós estamos mentalmente, está vindo ao nosso encontro a figura portentosa, a figura amorável do nosso Mestre Jesus. E vamos dizer a Ele o quanto foi bom aqui
aqui estarmos nesta noite, para que nós possamos beber as lições evangélicas que serão difundidas pela palavra do orador da noite. Vamos agradecendo a Jesus pela oportunidade que tivemos de aqui estar. Vamos orando a prece que Ele nos deixou há quase 2000 anos e que continua como um modelo de procedimento para todas as criaturas encarnadas na Terra. E estejamos certos de que nas vibrações dessa prece, Jesus, através dos seus mensageiros, nos dará a sustentação de que necessitamos para os nossos trabalhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, com a permissão de Jesus, nós pedimos licença para dizer que estão abertos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Passamos agora a nossa parte artística. Para anunciá-la, nós convidamos a professora Maria Henriqueta Moreira. Então, como inicial, nós vamos apresentar Louvado seja Jesus. Louvado seja Jesus, na hora cheia de orvalho, que traz o dia ao trabalho, em que andamos a aprender. Louvado seja Senhor, dê-nos das horas calmas, que atormenta as nossas almas, no instante do entardecer. O campo repousa em prece, o céu formoso sentido, e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. É hora de tua bênção nas luzes da natureza, que nos conduz à beleza do plano consolador. É nesta hora divina que o teu amor é augusto, da paz da
tolerância que vocês têm conosco durante o ano todo. Agradecemos imensamente. Estamos encerrando este ano, oferecendo todo o nosso modesto trabalho a Jesus, o nosso querido e amado Mestre, que sofreu muitíssimo mais do que todos nós. Por quê? Pela tolerância, por tudo quanto sofreu e principalmente porque Jesus, como vocês todos sabem, foi o único Espírito que veio à Terra e não tinha de se penalizar. Ele era perfeito. Veio somente para nos ensinar, para nos dar exemplo, dizendo: sofrei, fazei a todos aquilo que desejareis que os outros nos fizessem. Foi um ensinamento profundo. E ele sofreu o que nós jamais poderemos sofrer. Então nós oferecemos de todo o coração o nosso modesto trabalho e pedimos desculpas, não só a vocês, como a diretoria da casa, se nós não pudermos fazer melhor, porque o tempo é sempre limitado e os elementos também são poucos. E também tem outra coisa, os corais por aí são formados de elementos já prontos. Nós aqui aceitamos e convidamos a pedir aqueles que desejarem tomar parte no nosso coral, venham conversar conosco, porque nós não vamos exigir que saiba, nós ensinamos dentro das nossas possibilidades. Então, todos os nossos companheiros, a quem agradecemos e pedimos uma salva de palmas. Continuam se preparando, porque o estudo da Divina Música não tem fim. É preciso estudar eternamente. E no final das contas, a gente nunca sabe nada. Estamos sempre pensando em acontecer. A música é assim, a música é de origem divina. Por mais que nós façamos, nunca fazemos o que a música exige de nós. Nós estamos sempre aprendendo, mas temos a melhor boa vontade de fazer alguma coisa que se possa aproveitar. Então, agradecemos a todos, agradecemos à diretoria da nossa casa, que nos dá a oportunidade de fazermos alguma coisa em favor da Divina Música e que possamos continuar por quanto tempo Deus assim o determinar. Agradecemos ao nosso querido companheiro, professor Silvio Tancredo. Emmanuel disse que o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. Que Deus abençoe sempre os artistas verdadeiros que fazem parte do nosso afinadíssimo coral Cabo Irmãos. E agora nós temos a satisfação de convidar a ocupar o nosso microfone o diretor da área de divulgação da nossa casa, senhor Aziz Cury, para que ele faça a apresentação do orador da noite. A apresentação, ela apresenta um âmbito maior, visto que o Departamento de Expansão Doutrinária está nessa noite encerrando um ciclo de 4 palestras sobre o Natal, e amanhã será a véspera propriamente dita. As prezadas irmãs e irmãos acompanharam na sequência de domingos, desde o primeiro domingo de dezembro, de hoje é o 4 em referência. E somos muito honrados em apresentar o orador dessa noite, que vem encerrar o ciclo de palestras do Natal. João Batista do Vale é um amigo nosso de jornada espírita,
aqui da Casa Grande, que é a Federação, é o diretor das escolas de aprendizes do Evangelho, que a Casa mantém, vice-presidente do Departamento de Expansão Doutrinária e integrante do Conselho da nossa Federação. Com esses adjetivos, nós sabemos que a humildade dele é muito grande, por isso que ele atinge esses cargos de estrutura que mantém a nossa casa como sinônimo de um avançado posto de amparo espiritual. O tema que vem para encerrar o ciclo que o Departamento de Expansão Doutrinária também montou durante o decorrer dos domingos intitula-se O Natal de Sabina. Com isso, nós convidamos o nosso irmão para a tribuna com aquela inspiração que o Alto tem sempre trazido. Queridas irmãs, queridos irmãos, as nossas saudações fraternas a todos, e em especial ao mentor espiritual desta federação, o nosso querido presidente Menezes, e a todas as entidades que já se aportam aqui esta noite, as quais nós solicitamos que nos deem sustentação espiritual para que nós consigamos levar avante essa nossa tarefa da palestra desta noite. Quando nós vínhamos vindo hoje à federação, ocorreu-nos uma ideia, possivelmente sugerida pelo plano espiritual. Esse tema Natal de Sabina é um tema muito empolgante, mas é um tema relativamente curto. Nós tivemos que fazer algumas adaptações para que nós atingíssemos o tempo necessário de uma palestra. Então ocorreu-nos nós dividirmos a palestra em duas partes. A primeira delas nós vamos falar a respeito de Jesus, mesmo em razão de nós estarmos quase às vésperas do Natal, e na segunda parte então nós discorreremos sobre o Natal de Sabina. Nós ocupamos um humilde posto aqui na casa de diretor das escolas de aprendizes do Evangelho. Então nós temos assim por obrigação de estudar o Evangelho e toda a Bíblia, para que nós tenhamos parâmetros, para que nós tenhamos condições de orientar os nossos expositores. E frequentemente, quando nós vemos o Novo Testamento, nós vamos notar que Jesus era chamado de, ora, filho de Abraão, e outras vezes de filho de Davi. E em nenhuma oportunidade ele é chamado de filho de José, porque José é o seu verdadeiro pai carnal. Então eu acho que o correto seria chamá-lo de filho de José. Mas todas as referências que se fazem a respeito dele, ora dizem que ele é filho de Abraão e ora diz que ele é filho de Davi. Por que será que isso acontece no Novo Testamento? Para nós respondermos a esta pergunta, nós temos que fazer um pré-estudo. Nós temos que procurar analisar as origens, de onde veio essa família carnal de Jesus. Então nós gostaríamos de passar a vocês essas informações, que eu acho importantíssimo. E no final nós teremos a resposta. Por que ele é chamado de filho de Davi ou filho de Abraão e não de filho de José? Tudo começou com o patriarca Noé, aquele Noé que construiu uma arca para sobreviver àquela enchente que houve naquela região em que ele habitava com a sua família. Então Noé, ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Das descendências de Sem, chegou-se a Terã, que foi o pai de Abraão. Terã, juntamente com Abraão, vieram da cidade de Ur, da Caldeia. E eles pertenciam a uma tribo, aliás, a uma comunidade de arameus. E os arameus falavam a língua aramaica, que
seria a mesma língua que Jesus e seus apóstolos iam falar quando Jesus veio à terra. Mas aí o Abraão casou-se com Sara e somente aos 100 anos de idade é que ele conseguiu ser pai, assim mesmo com a intervenção do plano espiritual. E ele achou muito interessante porque sem a intervenção do plano espiritual, com esta idade ele achava realmente impossível ele se tornar pai. Mas aí nasceu um garoto que recebeu o nome de Isaac. Isaac, quando moço, iria casar-se com Rebeca, e deste casamento nasceria 2 filhos, Esaú e Jacó. O Jacó, dos seus descendentes, dos seus netos e bisnetos, sairia os responsáveis pelas 12 tribos de Israel. E ele, Jacó, seria também aquele que iria construir um poço nas terras dos samaritanos, poço este que Jesus iria ter um diálogo com a mulher samaritana. Abraão, então, ele, quando atingiu os 127 anos, a sua esposa Sara faleceu. E ele sentiu-se assim muito solitário em ficar viúvo. Então ele resolveu se casar novamente. Com 127 anos ele casou com uma senhora que se chamava Quetura. Com ela teve mais 6 filhos e viveu até a idade de 175 anos. Realmente, para ter 6 filhos com 127 anos, somente com a intervenção do plano espiritual, porque realmente é uma façanha muito difícil, né? Mas o Abraão, então, juntamente com a sua clã, ele desceu-se até a Palestina, e como ali houve um período de fome muito grande, ele resolveu descer para o Egito. Ao descer para o Egito, eles foram escravizados pelos egípcios e só conseguiram se libertar dessa escravidão através de Moisés. Então não vamos dissecar a história de Moisés, porque evidentemente nós iríamos perder muito tempo, mas sabemos que Moisés foi o libertador dos hebreus do jugo dos egípcios e preparou todo aquele pessoal para que retomasse novamente a Palestina, e nós sabemos que com isto foi se preparando o terreno para que Jesus viesse entre nós. Mas na 13ª geração de Abraão iria nascer-se Jessé. Logicamente não é esse cantor que vocês estão acostumados a ver, né? Porque esse Jessé cantor possivelmente tenha recebido esse nome porque o pai talvez conheça a história bíblica e honrou com esse nome de Jessé. Mas Jessé, ele foi o que deu origem à 14ª geração partindo-se de Abraão, quando nasceu Davi, que foi filho de Jessé. Davi, no início, ele era escudeiro do rei Saul. Então estava travando-se uma batalha muito difícil entre os hebreus e outra tribo de litigantes. Mas, então, as duas partes que encontravam-se em luta resolveram entrar num acordo. Ambas as partes deveriam escolher o melhor guerreiro para que os dois se degladiassem, e aquele que vencesse, o pessoal que ele pertencesse seriam os vencedores, né? Os guerreiros que ele pertencessem. Então, do outro lado, escolheu-se o gigante Golias, que era de porte avantajado, um dos melhores guerreiros daquela época. E do lado dos hebreus, Davi se ofereceu para degladiar-se com o gigante Golias. Quando o gigante Golias viu o tamanhozinho de Davi, ele ficou todo feliz, porque falou: bom, para vencer esse daí não vou precisar nem de armas, nem de nada, venço com a mão mesmo, né? Então possivelmente tenha sido a má sorte dele, porque o Davi, então, ele pegou uma pedra, colocou-se no fundo de uma correia e
balançando aquela correia, ele soltou a pedra pegou em um dos olhos do gigante, o gigante caiu meio tonto, e ele ali, o Davi acabou de tirar a vida deste gigante Golias. Então Davi, ele foi assim, muito aclamado naquela época, tanto é que quando Saul foi morto também em uma batalha, Davi ocupou o posto de Davi, constituindo-se no segundo rei de Israel. Então nós sabemos que o Davi, no Velho Testamento, ele é responsável pelos 150 capítulos dos Salmos, o livro dos Salmos. Nós sabemos que o Salmo 23 de Davi é um salmo muito bonito e que é o mais recitado entre as pessoas que professam as mais diversas religiões. Então esse Salmo 23, ele diz mais ou menos assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me conduz ao repouso em prados verdejantes. Leva-me, Senhor, para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guiai-me pelas veredas da justiça, pelo amor de vosso nome. Ainda que eu tenha de atravessar o vale da sombra da morte e do sofrimento, não temerei nenhum mal, pois tenho a certeza de que tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ponhas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ungi-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor para todo o sempre. Então esse é o Salmo 23 de Davi, que faz parte dos outros 150 salmos. Então, partindo-se da descendência de Davi, porque Davi casou-se com uma linda mulher daquela época, que quando Davi começou a gostar dela, ela era casada com um de seus comandantes, e ele não tinha como, evidentemente, querê-la, porque ele, como hebreu, ele era a favor do casamento monogâmico. Então Urias, o comandante, que era esposo de Betsabá, Urias tinha um ciúme tão grande da esposa que ele destacava vários soldados para acompanhá-la, para ficar vigiando durante todo o tempo que ele ficava ausente de casa, evidentemente temeroso que alguém cobiçasse a sua mulher. Mal sabia ele, que Davi já estava meio de olho na Betsabá. Mas, então, ele foi participar de uma batalha e ele acabou morrendo nesta batalha. Então a Betsabá ficou viúva. Então foi a oportunidade do rei Davi de esposá-la. Então o rei Davi casou-se com Betsabá, e deste casamento iria nascer 2 filhos. Um se chamou Absalão e o outro chamou-se Salomão. Salomão viria a ser também um rei de Israel, figura muito conhecida, inclusive passou-se algum tempo atrás um filme a respeito, As Minas do Rei Salomão. Então Salomão exerceu uma influência muito grande nos destinos de Israel. E Salomão, então, ele procurou fazer com que Israel crescesse financeiramente falando. Porque, como todo bom judeu, Salomão também era daqueles que não gastava dinheiro fácil. Ele realmente ia ter um motivo muito sério para que ele autorizasse que se empregasse dinheiro. Então, Salomão também, no Velho Testamento, ele é responsável pelo livro Eclesiastes, pelo livro Provérbios e pelo livro Cântico dos Cânticos. Partindo-se da descendência de
na 41ª descendência, onde nasce José, que, casando-se com Maria, foi o responsável pela 42ª geração, que foi Jesus. Então Jesus é da 40ª geração, partindo-se de Abraão. E os hebreus o chamavam Jesus de ora de filho de Davi e ora de filho de Abraão, porque Davi e Abraão foram pessoas que mais se destacaram, por assim dizer, entre os hebreus. José era uma figura bastante obscura, um simples marceneiro, então evidentemente preferiram chamar Jesus de filho de Davi ou de filho de Abraão, porque Jesus na realidade era descendente de Abraão e era descendente de Davi. Jesus, por pertencer a uma família de hebreus, Jesus professava a religião judaica, porque nós jamais iríamos imaginar Jesus sendo materialista. Ele deveria necessariamente professar uma religião, a religião de sua família. A religião de sua família, como hebreus que eram, era a religião judaica. Então Jesus ia ao templo, discutia as leis do Velho Testamento com as mesmas características de um judeu que professava realmente com toda fé, com toda esperança aquela religião daquela época. Tanto é que o nome Jesus, o próprio nome Jesus, é um nome hebraico, que significa Deus salva. E Cristo não é o sobrenome, porque naquele tempo não existia sobrenome. Nós vamos ver, por exemplo, o Tiago. Lá tem 2 Tiagos. Então, para diferenciá-los, o Tiago menor, o Tiago maior. Tínhamos 2 Judas para diferenciá-los. Judas Iscariotes e Judas Tadeu. Então não tinha sobrenome. De modo que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Seria um adjetivo qualificativo, porque o próprio nome Cristo é uma palavra de origem grega que significa o ungido. Então, esse nome Jesus foi sugerido pelo plano espiritual. Não foi um nome escolhido por José e por Maria, mas foi um nome inspirado pelo plano espiritual para que pusesse nele o nome de Jesus, que é, evidentemente, uma palavra de origem hebraica. Para que nós hoje estivéssemos aqui falando a respeito de Jesus, muitos dos nossos antepassados perderam a vida. Porque quando Jesus tentou implantar a sua doutrina aqui na Terra, ele de antemão já sabia que muitos iriam perder a vida. Porque a sua filosofia de vida, ela contrastava com o sistema de vida da época. Tanto é que muitos e muitos perderam a vida em arenas, foram sacrificados, degolados. A grande maioria dos apóstolos também sofreram mortes violentas. E tudo isso seguiu-se até o ano 313. No ano 313, tinha em Roma um imperador que tinha um nome bastante extenso. Ele se chamava Gaius Flávios Aurelius Valérius Constantinus I o Grande. Constantino I deveria participar de uma batalha na fonte de Milvia. Quando ele se dirigia para esta batalha, ele olhou para o céu e viu uma cruz. Então ele ficou muito intrigado com aquilo, chamou seus principais generais, mandou que eles olhassem para o céu e perguntou: o que vocês estão vendo? Eles disseram: não estamos vendo nada. Aí ele disse assim: eu vou perguntar mais uma vez, se vocês disserem que não estão vendo nada, eu vou mandar degolá-los. Aí os generais olharam novamente e disseram: nós estamos vendo. Aí ele perguntou: vocês estão vendo uma cruz? Estamos vendo uma cruz. Que cruz
de que lado do céu está essa cruz? Aí eles mostraram o lado errado, né? Não era o lado que ele estava vendo. Aí ele teve certeza absoluta que, mesmo ameaçados de morte, aqueles homens realmente não estavam enxergando, somente ele estava enxergando a cruz. Então ele ficou muito comovido e, através do Edito de Milão, ele proibiu terminantemente que os cristãos fossem perseguidos. Porque mesmo ele, que pertencia a uma religião dos adoradores do sol, ele também se converteu ao cristianismo. Então, a partir de então, os cristãos não foram mais perseguidos. Então, tentou-se formar uma religião oficial para representar o cristianismo. E esta religião oficial, ela teve início no ano 325, quando o próprio Constantino convocou aqueles que deveriam participar desta nova religião que deveria surgir, para participarem do Concílio de Nicéia, no ano 325, que foi presidido pelo bispo Osío de Gênova. E esse bispo, então, é que presidiu os outros 250 bispos, e aí, então, teve início a religião oficial que iria representar o cristianismo e que era exatamente a religião católica. O catolicismo, então, iniciou-se logo após o Concílio de Nicéia, no ano 325. No ano 352, tomou posse um Papa que chamou-se Júlio I. Era um Papa muito bondoso, muito caridoso, e foi exatamente este Papa Júlio I que introduziu no cristianismo as comemorações natalinas. Essas comemorações que serão levadas a efeito depois de amanhã. Ele baseou-se nos magos que deveriam levar presentes a Jesus, então ele inseriu no contexto religioso as comemorações natalinas. Partindo-se daí, não vamos prolongar muito mais, mas muita coisa iria acontecer e o estudo evangélico ele ficou adstrito apenas àqueles que tinham acesso à religião, ou como sacerdote, ou como estudante de um seminário. Mas as demais pessoas não tinham acesso ao Evangelho. Isso transcorreu-se até o ano de 1521. No ano de 1521, existia e existiu um sacerdote pertencente aos agostinianos que resolveu criticar o catolicismo em razão das vendas de indulgências. E desta crítica o Papa o ameaçou, disse que ele, se continuasse a criticar, ele seria excomungado. Ele continuou criticando e realmente foi excomungado e teve que deixar a batina. Esta pessoa chamava-se Martinho de Lutero. Martinho de Lutero, então, precisou abandonar as suas vestes sacerdotais para se dedicar à formação de uma nova religião que iria chamar-se o protestantismo. Então, logo Martinho de Lutero saiu, existia também naquela época uma freira, uma madre, e ela disse: se Martinho de Lutero sair, eu também saio. Esta madre chamava-se Catarina de Borla, e logo que ela abandonou a batina, casou-se com Martinho de Lutero, e ambos tiveram 4 filhos. Agora é evidente que se ela estava de olho dele, é outra conversa, e nós não vamos entrar no mérito, né, porque seria uma maledicência, mas que ela casou em seguida com ele, isso a história registra, e é realmente uma realidade. Mas Martinho de Lutero, então, ele dá início ao protestantismo, e aí, então, o Evangelho foi aberto a todas as criaturas. Então, do ano 325 até o ano de 1521, passaram-se 1196 anos sem que as criaturas fossem contempladas com este magnífico livro que é o Novo Testamento. Somente o protestantismo
Tanto é que a Bíblia, hoje, ela é um best-seller mundial. É o livro mais vendido no mundo todo. Em razão do Novo Testamento, porque ali estão contidos todos os ensinamentos de Jesus, todos os seus exemplos, enfim, toda a sua filosofia de vida e toda a sua filosofia doutrinária. E com essas palavras, então, nós praticamente encerramos a nossa primeira parte, que seria uma pequena homenagem, né, ao próprio Jesus, para que nós conhecêssemos alguma coisa com referência aos seus antepassados. Vamos agora então falar a respeito do Natal de Sabina. Este livro, Natal de Sabina, ele foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier e foi lançado ao público no dia 19 de março de 1973. Ele foi ditado pelo espírito Francisca Clotilde. O espírito Meimei foi convidado para prefaciar este livro. E Meimei cita que Francisca Clotilde, no plano espiritual, é sua mestra e sua amiga. Ora, se ela é mestra de Meimei, significa realmente que é um espírito altamente evoluído. Então nós vamos notar que, embora esta história seja relativamente curta, mas nós tentamos fazer algumas adaptações para que nós pudéssemos desenvolvê-la no tempo normal de uma palestra, e agora no tempo normal de, digamos assim, de meia palestra. Então conta-se que em uma fazenda qualquer, em um lugar qualquer do Brasil, existia uma família de colonos. Estes colonos trabalhavam em uma fazenda. Esta família era constituída de um pai, Sabina, nas condições de esposa, e um filho que se chamava Antoninho. Sabina só tinha em sua vida o esposo e o filhinho, porque os demais componentes de sua família todos haviam falecido. E Sabina, então, apesar da vida pacata, apesar da vida bastante rude, bastante simples que ela levava, ela procurava sempre ensinar o seu filho, direcioná-lo para que ele tivesse uma base religiosa. A única religião, a única oração que ela sabia era o Pai Nosso. Mas em nenhuma ocasião ela permitia que Antoninho dormisse sem antes recitar, juntamente com ela, esta oração, o Pai Nosso. A vida transcorria-se relativamente calma, até que o esposo de Sabina desencarna. Ela então ficou muito triste com a separação, por ter que continuar sozinha, mas ela contava com o filho, porque nos natais que ela passava somente com o filho ganhava muitos alimentos, muitos presentes, e esses presentes, esses alimentos, o filho trazia para casa a fim de repartir, evidentemente, com a sua mãe. Quando Antoninho completou aproximadamente 8 anos de idade, o Antoninho sofreu uma doença, uma febre terrível que assolava as crianças daquela época, e Antoninho também veio a falecer. Então Sabina ficou assim desesperada. Para ela, o mundo praticamente houvera perdido sentido. Ela não encontrava forças para continuar a lutar, para continuar a viver. Mas
Como ela era muito religiosa à sua maneira, nós acreditamos que o plano espiritual tenha interferido e feito com que ela reagisse e levasse a sua vida avante. Então ela continuou seus trabalhos normais naquela fazenda. Ora ela capinava, ora ela era designada para lavar as roupas de todo o pessoal da fazenda, mas de qualquer maneira ela ia levando a sua vida de trabalho. Mas ela não contava com um adversário terrível, que era a velhice. A velhice foi chegando, ela foi perdendo as forças, foi perdendo as condições de lutar, de trabalhar, e na antevéspera do Natal, ela foi chamada na presença do dono da fazenda, e o dono da fazenda disse a ela: Sabina, você não tem mais forças, você já está muito idosa, e você não está trabalhando mais da maneira que nós gostaríamos que você trabalhasse. Então você passou a ser uma pessoa ociosa, você passou a dar prejuízo para a fazenda, e em razão disso nós não poderemos mais permitir que você continue morando em nossa fazenda. Você terá que deixar a sua casa e ir para um outro lugar. Sabina então ficou desesperada, porque ela não tinha para onde ir. Ela insistiu com o dono da fazenda: mas eu não tenho mais parentes, eu perdi meu esposo, eu perdi meu filho e não tenho mais para onde ir. O dono da fazenda, inflexível, disse: não, você terá que deixar a fazenda, porque logo no dia seguinte ao de Natal virá uma outra família de trabalhadores que deverão ocupar a sua casinha. Então realmente ela teve que abandonar a casinha. E ele falou para ela assim: Sabina, você não deverá levar nada, porque tudo que existe dentro daquela casinha pertence ao patrimônio da fazenda. Você só poderá levar as suas roupas. E ela então sorriu e disse: mas que roupas? Se eu realmente não tenho roupas? Aí então ela teve que abandonar aquela casinha e sair, deixar aquela fazenda somente com a sua roupa do corpo. Nesse inteirinho, ela vai para a cidade. Chegando-se na cidade, ela vê aquela movimentação toda própria de véspera de Natal. Ela vê aquelas lojas floridas, cheias de presentes. Ela vê aquelas lojas reluzentes. Ela vê as propagandas de Natal, ela vê os enfeites. E ela então resolveu saciar a sua fome, porque já havia vários dias que ela se alimentava de uma comidinha qualquer, que não era suficiente para que ela tivesse uma energia no corpo que lhe desse condições daquela caminhada que ela fez da fazenda até a cidade. Era uma distância muito grande, ela sem dinheiro nenhum para comprar uma passagem de qualquer condução, ela teve que fazer todo aquele percurso a pé. Quando ela chega à cidade, ela chega extenuada, ela chega cansada, ela chega mesmo cambaleando. E ela então resolve trocar a campainha de uma casa toda florida, uma casa em que ela, olhando pela janela, pôde ver uma mesa farta, cheia de comida. Então ela resolveu tocar a campainha e o dono da casa então chegou e disse para ela: isto aqui não é hospício, você trata de ir embora daqui, senão eu vou mandar interná-la, porque eu não quero a sua presença aqui com toda essa roupa suja, mal cheirosa do jeito que você está. Daqui a pouco começará a chegar os meus convidados, pessoas da alta sociedade, e eu não quero que eles tenham o triste episódio de vê-la
minha casa. Então Sabina retrucou: mas eu só queria um pedacinho de pão. E o homem, mais uma vez enraivecido, disse: vá pedir pão em um hospício, saia já daqui. E Sabina então saiu, cambaleando, triste, desanimada, mas com a pouca experiência religiosa que ela tivera, mesmo assim, em seu coração não existia ódio, porque ela realmente perdoou aquele homem que havia negado a ela um simples pedaço de pão. Então ela sai cambaleando, triste, e chega até a uma panificadora. Então ela olha pela vitrina e vê vários bolos expostos à venda. E ela então instintivamente tenta chegar até o bolo, quando ela viu que entre ela e o bolo existia a vitrine da panificadora, e que evidentemente era uma barreira intransponível para que ela atingisse aquele alimento que seria o bolo. Ela pensou naquele momento que aquela barreira que era oferecida pela vitrine possivelmente fosse também representada pela barreira que separa o homem menos espiritual do homem mais espiritualizado. Quando nós sabemos que entre o plano maior e entre aqueles que ainda não se despertaram para a espiritualidade, existe realmente uma grande barreira constituída pelos vícios e pelos defeitos, pela falta de amor que deverá ser superada. Então ela viu naquela vitrine e tentou mentalmente fazer esta comparação, embora tivesse poucos recursos religiosos. Então ela resolveu entrar na padaria. Ela entrou cambaleando, e o empregado da padaria, quando a viu cambaleando, disse: lugar de bêbada é na cadeia, aqui não é lugar de bêbada. Ela falou assim: não, mas eu só queria um pedacinho de bolo, um pedacinho de pão. Aí o empregado disse: por que você não usou o dinheiro que você ganhou para comprar pão, ao invés de ter usado para adquirir bebida alcoólica? Você está embriagada, está cambaleando, e se você não sair já daqui, eu mandarei levá-la presa. E ela então saiu, triste, mas com aquele pensamento de perdão também, aquele que havia negado a ela um pedaço de pão. E ela saiu cambaleando, triste, e desceu aquela rua da padaria até o final da rua. Quando ela chegou no final da rua, ela notou que ali existia algumas manilhas quebradas e de onde saiu o esgoto daquelas casas. Então ela sentou-se junto daquele esgoto e começou a olhar para o céu e fazer uma pergunta consigo mesma: onde estaria naquele preciso instante o seu Antoninho? E ela, triste, notou que aproximava-se dela um homem. Então ela olhou aquele homem assim, triste. Aquele homem veio chegando próximo a ela e disse para ela o seguinte: Sabina, o que você deseja? Ela pensou e não respondeu. Então aquela pessoa insistiu: Sabina, você quer uma fazenda?
Você quer dinheiro? E ela também emudeceu. Aí ela resolveu responder: olha, ora meu Senhor, nada disso eu quero. Eu não quero dinheiro, eu não quero fazenda, eu não quero comida. Eu só queria o meu filho. Então aquela pessoa, olhando-se para ela, disse: você quer o seu filho? Ela disse: eu quero o meu filho. Mas em seguida ela retrucou dizendo: mas como é que o Senhor poderá dar o meu filho, se eu nem sequer sei quem o Senhor é? Então, ele, olhando-se fixo para Sabina, ele disse: eu sou Jesus. Então, Sabina ficou assim animada e disse: o Senhor poderia trazer o meu filho? Ele disse: eu posso. E aqui ele está. E Antoninho então sai de trás de Jesus e abraça a sua mãe. A sua mãe então fica toda emocionada, dizendo: meu filho, meu filho. E ele dizendo: mamãe, mamãe. E abraça Sabina. E Jesus, então, profundamente comovido, abraçava os dois. O Antoninho, quando no plano espiritual, ele havia estudado religião, porque no plano espiritual nós sabemos que existem as escolas, existem os grupos religiosos, os grupos constituídos pelos espíritos que dão continuidade aos estudos religiosos. Então Antoninho disse para ela: mamãe, eu aprendi uma linda oração que eu vou dizer para a senhora. E começou a dizer: com duas asas se levanta o homem acima das coisas terrenas. A simplicidade e a pureza. A simplicidade procura a Deus. A pureza o abraça e flui. A glória do homem venturoso é o testemunho da sua boa consciência. Tenha a consciência tranquila e sempre terás alegria. Suave sossego gozarás, se em nada te acusas o coração. Chega-te a Jesus na vida e na morte. Conserve a tua intimidade, e somente Ele conseguirá socorrer-te quando todos te faltarem. Para que queres sossego, se nascestes para o trabalho? Disponha-te mais para a paz do que para a consolação, mais para carregar a cruz do que para ter alegrias. E os três, em uma carruagem de luz, partiram-se para o plano espiritual. No outro dia,
passou-se por ali uma senhora que conhecia Sabina desta fazenda e disse: olha, esta é a Sabina. E começou a chamar: Sabina, Sabina, Sabina. Mas Sabina não respondia, porque para o plano dos vivos, Sabina estava morta. Muita paz a todos. Nós agradecemos ao irmão João Batista do Vale pela sua tocante palestra desta noite e agradecemos a todos pelo comparecimento a esta festa que foi denominada de Natal antecipado, porque foi um verdadeiro banquete espiritual que nós tivemos aqui neste auditório durante 4 domingos sobre o Natal do nosso Mestre Jesus. Vamos nos preparando através de algumas palavras que nós destacamos desta mensagem de Joana de Ângeles. Veio então Jesus e trouxe a melodia poderosa da verdade, que a cantou para as multidões, vivenciando todos os postulados que o caracterizavam como Messias. Do seu berço à cruz, há toda uma epopeia de amor, ainda não compreendida em sua profundidade legítima, que os tempos se encarregarão de elucidar e estabelecer como necessária à vida. O seu Natal, por isso mesmo, tornou-se o amanhecer de uma era nova, que lentamente se está implantando no mundo. Deixa que Jesus, que já trazes nos sentimentos, por seu intermédio apague os sofredores de todos os tipos, diminuindo-lhes as dores e as insatisfações. E se por acaso ainda não o trazes, comandando as tuas emoções, abre-te ao amanhecer do seu nascimento e instala-o no país dos teus anelos, experimentando, a partir de então, a felicidade como jamais esperas fruí-la algum dia, em tão elevado grau de plenitude. E vamos passar aos instantes finais, onde vamos agradecer a Jesus por tudo quanto recebemos nesta noite. Para esses agradecimentos, convidamos a nossa irmã Maria Conde. Gostaríamos de ter palavras à altura de tantos conhecimentos e neste momento saber agradecer. No entanto, humildemente nós queremos dizer a Deus, o nosso Pai Criador, Senhor de nossas vidas, a Jesus, o nosso Mestre e Divino Amigo, todas as entidades espirituais que participaram conosco neste mês de dezembro, como já foi dito, neste banquete celeste, que nós diríamos em nossa simplicidade, é um pedacinho do céu aqui na terra, quando nós adentramos esta casa abençoada de Bezerra. São os companheiros dos dois planos, sempre a nos fazer companhia, os assistidos, convidados, todos juntos, neste momento. Então, nós elevamos o nosso pensamento, aproveitando este ambiente preparado. Vamos vibrar para a paz mundial.
Vamos mentalizando paz, serenidade, equilíbrio em todos os corações dos homens que governam este planeta. Em especial, o nosso Brasil, o nosso presidente da República. Pedimos a Maria de Nazaré, ao anjo Ismael, que abençoe os homens que estão com o poder nas mãos, que eles possam ver todos os brasileiros como se fossem seus legítimos filhos. E agora nós queremos vibrar juntos para o nosso lar. Vamos mentalizando aquela figura excelsa, radiante, luminosa do Mestre amado, adentrando a nossa casa. E a ele nós queremos dizer: Mestre, muito obrigado por tudo que nós passamos durante este ano, por tudo que tivemos, o que adquirimos, o que sofremos e o que gozamos. Abençoe, Mestre, a nossa família, que tanto nos ajuda e permite a nossa estadia aqui nesta casa maravilhosa que trabalha com a doutrina. Abençoe as nossas crianças, os nossos vizinhos, parentes e amigos. Permita que ali haja paz, haja entendimento, Mestre. Não deixe que nossa casa transforme numa pensão onde somente se come, bebe, dorme e temos roupas lavadas. Que ali sejam oásis de paz, de harmonia e de nutrição espiritual e física. E agora vamos voltando ao nosso meio ambiente. Vamos mentalizando que do grande laboratório da natureza verte substâncias curadoras. Neste final de ano, nesses 2 dias que antecede o Natal, após uma palestra tão bonita, que tanto sensibilizou o nosso coração, entidades amigas, aqui junto do ambiente, entoam hinos de louvor a Deus e agradecimento às criaturas que lutam pela doutrina e pelo Evangelho, abrindo o caminho para esta humanidade, para uma evolução maior. Então nós vamos sentindo que do grande laboratório da natureza verte substâncias curadoras. É Natal, é a família espírita reunida, é Jesus nascendo no coração de cada um. E nós vamos fazer um segundinho de silêncio. Cada um faça mentalmente o seu agradecimento. E se precisar, faça um pedido ao Mestre. Graças a Deus, Pai querido, Jesus amado, nós agradecemos particularmente o orador da noite de hoje, que Deus o abençoe, que Jesus esteja comigo, que Ele possa sempre trazer esses ensinos para nós, e assim nós vamos encerrando esta confraternização, desejando a todos um feliz Natal, um próspero ano novo, que 1991 seja para todos nós um ano pleno de amor e de paz e, acima de tudo, um ano assim repleto de bom trabalho para todos. E assim permita-nos dizer às entidades amigas aqui presentes que está encerrada a nossa reunião. Muita paz a